Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida e no seu lar. É com muita satisfação que neste dia nós estamos aqui para estudarmos a terceira lição da revista da Escola Dominical para Adultos sobre o tema A Infância de Jesus. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Lucas, onde o enfoque é Jesus homem. E Lucas faz muita questão de nos trazer essa verdade bíblica, essa verdade que Jesus se tornou homem. E ele quer provar isso através dos seus relatos. E ele começa já contando toda uma antecedentes da vida de Jesus, como nós já vimos nas outras lições, para provar que realmente Jesus era um homem, não é um ser que veio de outro planeta, um extraterrestre, que por acaso caiu aqui. Então ele faz questão de mostrar a descendência de Jesus, assim como a questão de Maria receber o Espírito e ela gerar um filho, mostrando que ele nasceu como qualquer ser humano. Ele realmente se tornou homem, tornou-se um ser humano para estar aqui e aqui viver como ser humano. É isso que Lucas tem em mente, de nos provar a verdadeira história de Cristo como ser humano. E na lição de hoje, que é a infância de Jesus, nós vamos aprender muita coisa, ainda mais que essa aula é destinada às mulheres, né? De mulher para mulher, conforme é o programa que eu tenho ali na Rádio Bandeirantes de Bauru, todas as quartas-feiras, das 16 às 17 horas. Você, meu amigo, minha amiga que está me vendo aí, pode também ouvir nosso programa. Ele é transmitido via internet também, no www.radiobandeirantesbauru.com.br, e você pode nos ouvir ali de mulher para mulher. E eu trouxe agora esse comentário da revista de mulher para mulher. Então eu espero que isso venha ajudar a você, como mulher que está vivendo, a entender um pouco mais, né? Aprender um pouco mais da revista da Escola Dominical e amar a Escola Dominical. Ir até a Escola Dominical. Isso também é importante, né? Como diz sempre o professor Caramulo, né? Que é importante a participação na Escola Dominical. Porque é aquele momento do bate-papo, sabe? Daquela troca de experiências, de ideias, de entendimento. Isso é que enriquece. Então, aqui você não tem a oportunidade de estar, né, dialogando comigo. Mas você, na classe da Escola Dominical, você pode fazer isso. Tá bom? Então, o tema de hoje, ele traz como objetivos, aqui colocado pelo pastor José Gonçalves, que é o comentarista da revista, ele coloca como objetivo geral apresentar a infância de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. E depois ele coloca como objetivo específico mostrar que Jesus cresceu fisicamente. Como é que se deu o crescimento social de Jesus? Saber como se deu o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de conhecimento de Jesus e aprender como se deu o desenvolvimento espiritual. Então nós vamos ver esses objetivos dentro da nossa proposta, que é para você, mulher. Muitas perguntam assim, mas estudar tema de infância de Jesus, pleno século XXI, o que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Principalmente para nós mulheres. Porque a vida de Jesus vai nos mostrar lá na frente, quando ele tiver 30 anos, o resultado lá atrás de pais que desempenharam bem o seu papel. E hoje nós temos um problema muito sério, problemas familiares, de relacionamento, de convivência, porque nós, mulheres, saímos de casa e fomos trabalhar. E nós perdemos muito, porque quando Deus fez o homem e a mulher,
ele colocou papéis específicos para o homem e papéis específicos para a mulher. E nós somos ajudadoras. E sabe o que eu acho mais lindo nisso tudo? É que Deus nos deu a responsabilidade de formar caráter. A nossa responsabilidade é muito grande, porque nós vamos pegar uma pedra bruta, aquele bebezinho lindo quando nasceu, aquela coisa maravilhosa, e nós vamos transformar em um brilhante. E isso é muito lindo, porque é a formação de caráter. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos deixando essa pedra bruta, essa criança por aí. Terceirizamos o nosso ensino, a nossa educação, passamos por uma escola, passamos até mesmo para a escola dominical, né? Achamos que a professora da escola dominical vai ensinar tudo, o professor lá da escola vai ensinar tudo, da creche, mas não é. O nosso papel é muito importante e não dá para terceirizar. E todo esse resultado que nós estamos vendo aí, estamos vendo de famílias desestruturadas, de pessoas totalmente estressadas, problemáticas. Quando você vai a fundo do assunto, o assunto é família. E principalmente a mulher. Nós temos esse papel. Foi Deus que nos deu. Então nós vamos ver aqui na infância de Jesus que papel importante desempenhou Maria e José. Principalmente Maria, porque na cultura daquele tempo, as mulheres eram responsáveis pela educação dos filhos. Os filhos ficavam com a mulher e ela era responsável de formar o caráter. E, de repente, se Maria, de repente, ela largasse, deixasse lá, como seria? Olha a responsabilidade que ela tinha, porque ela sabia. O anjo tinha aparecido para ela, tinha falado, é o filho de Deus. E José? Né? Também sabia, porque o anjo apareceu para ele também. Ele sabia que ele tinha que formar caráter naquele bebezinho tão lindo. Ele precisava formar caráter. Então, os dois, Maria e José, se empenharam em fazer com que aquela criança realmente se tornasse um filho de Deus. E hoje nós não somos diferentes. Século XXI, mulheres, nós temos, e pais também, né? Temos a responsabilidade de formar filho de Deus. Como é que está isso? Nós temos visto em outras lições, que a própria Bíblia nos traz, né? Deuteronômio capítulo 6, um conselho tão lindo que Moisés nos deixa ali, né? Que devemos estar com os nossos filhos de manhã, de tarde, de noite, dormindo, acordando, andando pelo caminho. Esse relacionamento que é importante. Essa convivência é importante. E muitas vezes nós temos deixado isso. Eu sei que a tecnologia hoje nos envolve. É o computador, é a televisão, e, né, o WhatsApp, e tanto mais, Facebook. E no fim nós esquecemos do nosso papel. Aí vamos trabalhar fora, ficamos horas distante dos nossos filhos, distante dos nossos esposos, e o relacionamento vai se quebrando, vai se deteriorando, né? E aí sumindo, e acaba em nada. Né? E aí vem os resultados, é claro. Então a infância de Jesus foi uma infância muito legal, uma infância que ele contou com a mãe e o pai presentes. Tinham problemas, ó, claro que tinham. Eles pensam que a vida foi fácil, Jesus não foi não. Mas pai e mãe presentes. E a responsabilidade de passar os conhecimentos bíblicos. Porque Jesus, tem muita gente que pensa que Jesus era uma criança excepcional, uma criança, sei lá, diferente, né? Porque era Deus, ok. Mas nós temos que lembrar que ele deixou toda a sua glória. E o que significa deixar toda a sua glória? É deixar todo o seu poder. Ele deixou para vir aqui. Então, quando ele nasceu como qualquer criança.
ele teve dor de dente, né? Aquela dorzinha quando está nascendo o dente. Ele caiu, ou quando ele foi aprender a andar, com certeza levou uns tombinhos. Com certeza ele comeu papinha, né? Como diz o pastor Augusto. Ele teve uma vida normal, por isso que não houve uma preocupação dos evangelistas em ficar anotando tudo, porque afinal de contas os evangelhos não é um dossiê de Jesus, mas cada um deles, né, cada um dos evangelhos teve um objetivo específico, escreveu para um grupo específico, então não houve essa preocupação de vamos falar isso de Jesus que comeu isso, que fez aquilo. Ele era uma criança normal, tão normal que não precisou nem registrar nada. Então, nós vamos ter só um registro aos 12 anos, mas de 0 a 12 não temos praticamente nada. Né? Ele nasceu, foi para o Egito, ficou 2 anos, e só. Depois aparece aos 12, ele não tem, e depois aos 30. Né? Passam 18 anos. Por quê? Porque ele viveu a vida normal daqueles tempos, não é? Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre aqueles tempos, você pode procurar aí na própria internet, né, os tempos de Jesus, como é que era a vida. Era aquilo ali. Né? Ele aprendeu a profissão do pai, porque assim era naquele tempo. Os pais passavam, o pai passava para o filho a mesma profissão, ensinava. E tudo isso é muito legal, porque todo o tempo eles estão juntos. Não tem esse negócio, né? Vai lá para a escola aprender, não. O pai está ali junto, o pai ensina. Então, esse momento da convivência, né? Olha, ele está ensinando, mas ele está conversando com o filho, ele está se relacionando com o filho. Então, qual é o problema que nós temos hoje? É isso aí. Não há esse relacionamento. Os pais não têm tempo para os filhos, e os filhos não têm tempo para os pais. E aí, gente, quebra. Vai quebrando relacionamentos problemáticos e acaba aí. Aí a gente fala, mas como? Por quê? O problema está aí. Então a infância de Jesus, ele cresceu normal. Não era um ser, o Maria e José eram pais extraordinários. Não. Eles sabiam da responsabilidade. Eu acho que hoje está faltando um pouquinho disso, sabe? Dos pais saberem da responsabilidade que eles têm de formar seus filhos, de ensinar seus filhos. Então a gente pergunta, você pai cristão, mãe cristã, quanto tempo você gasta dando orientação para o seu filho? Espiritualmente, materialmente também. Quanto tempo você gasta sentando com seus filhos e conversando sobre a vida? Sobre a vida. O que eles pensam, o que eles acham, quais são os problemas que eles estão enfrentando, quais são as dificuldades, quais são os seus pensamentos em relação à vida, o que eles esperam da vida, como você está direcionando os seus filhos para a vida, não é? Salomão fala, né, de que os pais têm, os filhos são como flechas, né, que você atira. E presta atenção, se o alvo está lá, você atira a flecha e a flecha não chega lá no alvo, de quem que é a culpa? De você que atirou a flecha ou da flecha? Claro que é de você. Você que não soube jogar a flecha, né, atirar a flecha de forma que ela chegasse ao alvo. Então, depois, quando nossos filhos não alcançam os alvos, aí a gente culpa. A, B, C, porque de ser humano, culpar o outro. E aí, a pergunta é, de quem é culpa? Será que eu fiz o que era para mim fazer? Será eu como mãe, como pai, fiz o que eu deveria ter feito? E principalmente pai e mãe como cristãos precisam acompanhar, saber o que a Bíblia ensina sobre a educação de filhos. Então Maria, ela assumiu essa função, José assumiu essa função de criar seu filho. Então Jesus cresceu
espiritualmente, cresceu socialmente, cresceu no conhecimento. Conhecimento, informação. Precisa também. Então, olha, espiritualmente, precisa ensinar seu filho a orar, porque ele não sabe. Ele precisa aprender a confiar em Deus. Ele precisa saber que Deus é todo poderoso, que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus está nos vendo em todos os momentos. E uma série de informações espirituais são importantes. Quem é Deus para o seu filho? O que é Deus e que poder tem esse Deus? Você vai saber qual é o Deus dele? Também tem isso. Será que ele aprendeu que o Deus que você serve é o Deus dele? Eu acho muito linda aquela passagem de Abraão e Isaac. Porque quando Abraão está subindo ao monte para oferecer Isaac como oferta ao Senhor, veja que interessante o que acontece. O papo dos dois, né? É importante conversar. Aí o Isaac vira para o pai e diz assim: pai, olha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, a lenha. Mas, papai, cadê o cordeiro para o holocausto? Pensa um pouquinho comigo. Como é que ele sabia que estava faltando cordeiro? Sabe por quê? Porque ele viu muitas vezes o pai fazer o sacrifício. E com certeza, quando Abraão oferecia sacrifício, ele explicava para Isaac: Isaac, isso é assim, assim, assim. Por que nós estamos fazendo isso? É preciso isso para fazer o sacrifício. Eu pergunto a você: será que, uma coisa assim, seu filho vai para a igreja, será que ele lembra de tudo que envolve essa adoração a Deus? A sua Bíblia, a sua harpa cristã, a sua oferta. Opa! A adoração ao Senhor envolve também a oferta. E será que quando ele vai oferecer esse culto ao Senhor, ele sabe desse capítulo? E ele sabe por que ele está indo lá oferecer um culto ao Senhor? Você fala isso para ele? Você explica para ele por quê? Veja como é importante, né? Então, quando Isaac vira para o seu pai, e fala tudo aquilo, é porque ele sabia. Agora, ele não aprendeu sozinho. O pai ensinou, o pai gastou tempo, investiu. E depois, quando Isaac se torna um homem, um adulto, ele ora ao Deus de Abraão. Não é interessante? Ele conhecia o Deus que seu pai servia. Ele sabia. E seu filho sabe o Deus que você serve? Ou ele só vê você na televisão, assistindo novela, assistindo filmes, futebol. Nunca vê você orando. Nunca vê você lendo Bíblia. E quando você volta da igreja falando mal de todo mundo. Difícil, né? Então, é preciso rever alguns conceitos para a gente poder realmente ser uma mãe, um pai cristão de verdade. Para que nossos filhos sigam isso. Então, Jesus, ele não nasceu Deus, no sentido de todo conhecimento, de todas as informações. Ele teve que aprender. Com certeza ele errou. Né? Se fosse hoje uma provinha de matemática lá e ele fizesse uma conta errada, normal. Entendeu? Mas ele era sem pecado. Aí já é outro. Né? Mas ele viveu normalmente. Ele foi crescendo. Por isso que Lucas nos traz isso. O crescimento de Jesus foi um crescimento normal, humano. Humano. Ele crescia socialmente em relação às pessoas que o rodeavam. No seu trabalho, ele aprendeu uma profissão. Carpinteiro. Eu acho interessante uma coisa, às vezes eu fico pensando, né? José, pai de Jesus, ele era carpinteiro.
carpinteiro. Sabe o que o carpinteiro fazia? Ele fazia casa, né? Não é mesa, cadeira, isso aí é marceneiro. Mas o carpinteiro hoje é aquele que faz o telhado, por exemplo, de uma casa. Ou se for uma casa toda de madeira, é o carpinteiro que vai fazer portas, quem assenta o carpinteiro. Tudo relacionado à construção de uma casa. Olha que coisa mais interessante, né? José podia fazer tanta coisa, mas Deus escolhe. Deus propõe, ou põe no coração de José de ser carpinteiro e vai ensinar isso para o seu filho. Você vai construir casa. E Jesus veio para isso mesmo, né? Construir nossa vida, reconstruir nossas vidas. É tão lindo quando você começa a meditar na palavra de Deus. Quantas coisas lindas que temos de ensino. E essa lição de hoje, maravilhosa, maravilhosa. A infância de Jesus foi muito linda, porque o resultado que nós vamos ver aos 30 anos foi um investimento dos pais. Então, quando nós vemos hoje uma sociedade com jovens, adolescentes, oh meu Deus, com tantos problemas, com tantas dificuldades, lares com tantas dificuldades, a gente começa a pensar, por quê? Aí você vai analisar, aí ó, tá explicadinho na lição, no tema de hoje. Que coisa maravilhosa! É só aprender e colocar em prática. E Deus está pronto para ajudar você. Ou é só pedir a Ele sabedoria, não é? Diz assim, peça a Deus. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Agora, você também tem que fazer alguma coisa. Não é que Deus vai te dar a sabedoria, né, caindo do céu. Não, você tem que procurar. Ler sobre como criar filhos, aprender, né, sobre relações humanas, entender o outro. Não adianta ficar falando porque é no meu tempo, porque é assim, porque eu quero assim. Não, tem que saber como fazer isso. E muitas vezes o que falta é isso. Às vezes as pessoas ficam horas na TV, horas na internet, vendo nada. Se estivesse vendo alguma coisa que ajudasse no crescimento, né? Principalmente social, eu ficava quieta, mas a maior parte das vezes está vendo coisa que não vai levar a nada, ou pior ainda, vai levar a coisas que não se devem. Os conceitos que vão sendo implantados. Gente, a criança que fica ali 3, 4, 5 horas diante de uma TV, ou mesmo na internet hoje, que é pior ainda. E eu estava lendo um artigo sobre a sexy, uma coisa assim, para adolescentes, né? Que é o tipo de fotos que hoje se manda pelo telefone. Ó, mamãe, papai, presta atenção, hein? O que seu filho está vendo? Porque ele está com o telefone, você não está vendo esse smartphone, você não está vendo o que ele está vendo, né? E de repente, o coleguinha, a coleguinha, lá do outro lado, está mandando uma foto. Seminua, seminu, né, com um homem, mostrando até essas partes íntimas, mostrando ali através da foto. E seu filho, sua filha está vendo essas coisas. Você não nem sabe, porque não há relacionamento. Ele está lá na internet, no quarto dele, fechado, no seu notebook, vendo coisas. Você nem sabe o que ele está vendo. É complicado, né? Tudo isso porque houve um afastamento de pais e filhos. E isso tem trazido consequências graves, gravíssimas, gravíssimas. E não adianta, viu? Menino, menina, mocinho, mocinha. Não tem isso, não. Todos estão sendo influenciados. E a mãe e o pai também, viu? Eu tô falando aqui muito de vocês que são pais, mas também os pais estão sendo influenciados, porque estão usando padrões da TV, né? Agora pode, as coisas mudaram, os conceitos são outros, mas não é
bem assim, biblicamente. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai ver quanta coisa que tem aqui maravilhosa na sua vida. Então a infância de Jesus, ele foi assim, ele foi crescendo, ele foi aprendendo, viu? Ele foi se moldando conforme aquilo que ele foi aprendendo dos seus pais. Então não é que ele veio Deus e aí já Deus ia fazendo tudo. Não, ele teve que aprender. Então espiritualmente, socialmente e fisicamente. Tá? O que comer. Gente, é tão interessante hoje, porque as nossas crianças hoje comem muitos produtos químicos. É, com as pessoas não é assim que acontece. A mulher trabalha fora e quando chega à tarde, à noite, no final de semana, cansada, vão tomar um lanche. Não sou contra tomar um lanche, mas às vezes elas todo dia. Comida pronta, todo dia. Não se faz mais nada em casa. E aí as nossas crianças, né, principalmente as nossas meninas, elas não aprendem a fazer um arroz, não aprendem a fazer um bolo, não aprendem a arrumar uma casa. Por quê? Porque compra pronto. Vai ali no mercadinho, sabe? Na padaria. E compra pronto. Então ela não sabe fazer. Eu tenho saudade das minhas vovós antigas, né? Que fazia aquele bolo gostoso, fazia aquela comidinha toda especial. Elas estavam em casa, cuidando ali, e fazia tudo com muito carinho, aqueles temperinhos, tudo feito em casa. Era muito bom. Hoje as crianças não têm esse tipo de convivência, não é verdade? A vovó está na internet. Eu falo isso porque eu sou avó e também, né, trabalho com a internet, trabalho com o computador. Então, os netos chegam aqui e tá a vovó no computador. Mas a gente precisa estar atento a isso, né? A observar o que vamos fazer, como estamos fazendo, e o que os nossos filhos, netos estão vendo aí. Precisamos orar mais por eles, interceder a Deus e dar mais conselho, conviver mais, dar uma volta no quarteirão e tomar um sorvete juntos. Então hoje há um problema seríssimo, a infância. Depois, quando vira adulto, ou né, jovem, já aí a gente quer mudar as coisas. Não é assim. Aqui mostra que José Maria foi formando Jesus. Foi formando, dando formação. Quando ele estava com 30 anos, né, dos 12 aqui, ele já tinha, ele estava formado. Você não vai mudar ninguém depois de aos 30 anos. É muito complicado. Então, nós precisamos investir nesse momento do crescimento da infância. E eu falo assim, não é gastar tempo, mas é investimento. Você tem que investir para lá na frente você poder realmente ter os resultados desse seu investimento. Então, a lição de hoje está aí. Você pega a revista, dá mais uma lida e vá para a escola dominical, lá na tua igreja, e com certeza você vai crescer muito e você vai mudar muitos conceitos e vai ajudar outros também a crescer. Eu sempre falo assim nas minhas palestras, né? Você pode não estar precisando de ouvir tudo isso, mas você talvez seja o canal que Deus vai usar para você orientar outras pessoas. Outros que precisam ouvir tais conselhos. Então é crescimento seu também, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e que possamos estar juntos